Cara, o Edgar tá com já a guitarra plugada. Fala aí, cara, né, do seu timbre, o que você tá usando, quais são as possibilidades que você tem. Sim. Você usa essa pedaleira aí, qual que é essa pedaleira? Cara, é uma G1000 da Mor, né? Agora você me ensinou a falar Mor. Não é eu, não, os caras que falavam que é. Eu falo Moe. Pode ser. Mas, mano, é bem legal essa pedaleira, que muita gente não sabe, mas eu usava a 250 antes, e eu lembro que o contato foi bem legal. Você tem parceria com eles? Tem parceria com eles já tem 5 anos já. Ok, beleza. E eu lembro que o diretor da Abro, né, que é o Samuel Galdino, ele me ligou e falou, cara, você não me conhece e tal, sou seu fã. Eu tava com o Léo ainda, mano. Aí, assim, fazendo muito show com o Léo na época. E ele falou, você não me conhece, eu sou seu fã desde a Nívia Soares e tal. Aí chegaram umas pedaleiras aqui na Abro, e eu lembrei de você na hora. Eu falei, cara, será que o Edgar toparia usar, né? Que eu gosto muito do timbre dele e tal. E falou com essas palavras, sou seu fã. Você falou isso aí. Tá anotado. Fica desmentindo nos comentários, não, tá? Aí eu lembro que ele falou, mano, o Cacau já tá com a gente, ele tá usando uma pedaleira que chama G300. Ele veio aqui, ele mora em São Paulo, então a gente chamou ele para testar, ele gostou muito da G300. Que eu não conhecia ainda a Mor, eu tava com a Boss na época, mano, representando a GT1, né? O Fabinho, na época, o Mota, mandaram para mim e tava representando a gente tinha um mês e pouquinho. Então tava naquele período ainda de falar, cara, eu tenho uma oportunidade aqui, ou não gostei da pedaleira, apesar que eu gostei pra caramba, a pedaleira é muito legal também, a GT1, apesar de, né, não ter IR na época, é uma pedaleira muito legal. Mas aí eu vi a oportunidade, começou a me mandar as características da pedaleira, falou, ó, eu queria que você representasse a G250, que como o Cacau está representando a 300, então ela é uma pedaleira menor, que muita gente não sabe, mas a G250 ela saiu depois da G300, que é a pedaleira mais compacta, né? Eu acho que é a tendência também, né? Hoje em dia, você vê a GS1000, é muito menor do que a G1000. E ele me mandou essa pedaleira. Cara, quando ele me mandou, eu fiquei muito surpreendido, assim, com a inteligência, né? Essa aí que Da tem, Mor. que tem inteligência artificial, né? Essa chegou pra mim, cara, tem menos de 2 meses. Já gravei DVD ao vivo com ela, da Art Trio e tal. Então, mesmo. Mas a G250 eu fiquei trabalhando com ela 4 anos, direto. Só com ela, trabalhando no palco, chegava, a galera brigando por causa de amplificador, eu chegava, cara, me dá 2 XLR aí, e plugava. A Mor tem uma tecnologia muito simplificada, que você consegue, em um timbre só, em um banco só, apesar que ela tem 84 bancos, cada banco vem com 3 bancos, isso dá 510 pedais praticamente. Eu sou da época, 1995, que estava Eric Johnson, Van Halen e tal. Você vê que os caras ficavam com o mesmo setup a vida inteira, né? Eu sou da época que usava a distorção de amplificador, aquele negócio, e achava que meu time ficava nele. Ah, saiu um amplificador novo. Não, eu tô com esse amplificador aqui, eu tô gostando dele. E quando eu peguei a Moer, né? Eu vou falar Moer porque... Vamos falar amor. eu tive essa facilidade. Por exemplo, um patch da pedaleira vira 2, por exemplo. Vamos lá, deixa eu filmar pra mostrar pra galera aqui. Daqui a Tá. pouco a galera vai ficar chiando. Volta ela Tá. volta ela pro lugarzinho que ela tava antes. Vamos lá, aí, ok. A facilidade de manuseio da G250, tanto para a G1000, que muita gente vai entender que são as mesmas conexões, com algumas coisas a mais, com a tela touch, né, com um poder de processamento maior e um número de pedais maiores. Então, eu consigo colocar quantos pedais de drive que eu quiser, quantos amplificadores, quantos gabinetes eu quiser no mesmo setup, no mesmo patch. Então vamos lá, mostra aí o que você tá usando nela. No caso aqui, o meu setup principal, eu uso o que eu uso no estúdio. Eu tenho 17 amplificadores ovulados e eu tenho Twin, por exemplo, 65, né? Que eu estou usando aqui. Fender Twin 65. De verdade. Então, quando cara, eu peguei o IR, que já vem nela, eu nem atualizei ela, até hoje no computador, aquele negócio todo, mas quando eu toquei em linha com a GE1000, eu senti que eu estava tocando meu amplificador de verdade, cara. Então eu falei, cara, então a lógica, você trabalhar com qualquer pedaleira, na minha cabeça, é você presetar a pedaleira como se você tivesse com um setup de pedais. Então, ou seja, eu não vou usar um setup de pedais para tocar jazz, ou setup para tocar rock, ou para tocar metal. O mesmo timbre, né? Quando eu acho o meu timbre ali dentro da pedaleira e uso aqueles pedais, eu quero usar aqueles pedais
pro resto da vida. É tanto que o mesmo time, quando eu tocava com pod 2.0, ainda em 95, sei lá, tem ele até hoje, inclusive. Você tem também, né? Cara, impressionante, né? O mesmo timbres que você escuta nos discos daquela época é o mesmo time que você escuta no CD do Leonardo Gonçalves, da Gabriela Rocha, da Aline Barros, que eu gravei com a mesma pedaleira, com o mesmo setup, né? Então, ou seja, aqui na GM eu estou usando o Fender Twin, o compressor, o Yellow, né? Que eu tenho esses pedais que eu estou usando na pedaleira, eu tenho eles físicos, que a Moer me mandou também, tem um setup deles, né? Analógico. Mas praticamente os mesmos pedais que eu estou usando aqui, no meu setup, são os pedais que eu tenho analógico da Moer. Então, no caso aqui do Yellow, que é o compressor, o Fender Twin, né? O gabinete 2 de 12, do próprio Fender Twin, um Tube Scream, né? Geralmente eu empurro um pedal, eu não uso distorção, eu uso sempre drive. Então, quando você clica no patch, ele te dá a opção de subgrupo, onde você pode colocar mais pedais, e te dá a opção de liga e desliga desses pedais em tempo real, para cada patch. Então, um patch, né, vira 6 pedais. Então, eu consigo fazer um show inteiro com um patch só. Okay. Então, aqui eu estou usando praticamente o TS9 de drive, e estou usando o Blue Scrap, que é um pedal também da Moer que eu tenho físico, inclusive no setup com a G250, que é o IR, né? Para quem não sabe, a G1000 quanto a 250, você tem a tecnologia Tone Capture nela, mano. Você pode clonar amplificadores e pedais. Então, esse pedal Tone Capture, esse Blue Scrap que eu tenho ao vivo, que eu já usava, já veio dentro da G1000. Então, eu uso de drive praticamente o TS9, né, para colorir o som do ampli. Que eu não gosto do som do... O som do drive do ampli é feio, né? As frequências ficam muito espalhadas. De qual ampli? Do Fender Twin, né? Ah, tá, do Twin. Então, às vezes, o compressor ali, ele joga as notas que estão sobrando para dentro. A Fender com drive não é melhor dos mundos. Não é melhor dos mundos. Então, fica aquela coisa meio ardida. Então, o TS9, como sempre, né, desde os Marshall, ele já veio para colorir ali, os médios e tal. E eu sempre, nos DVD Rio, que muita gente fala do solo Tempo de Adorar, eu usei 2 TS9. Né? Eu sempre usei a soma de drives para não mudar o som da minha guitarra, sim, do clean pro drive. E aqui, mano, ó, praticamente o som da guitarra. Né? Que é o som do Fender Twin com compressor. Ó. O reverb eu tô usando um hall, né? Que é uma sala grande aqui, ó. Praticamente um compressor, o Fender Twin com 2 de 12, né? E o reverb hall. Uma coisa bem legal das pedaleiras da Moer, mano, que eu curto pra caramba, principalmente na G1000, se você segura aqui, por exemplo, no ping-pong, em cima do mixer, se você coloca o dedo e segura, ele te dá a opção do pedal de volume. Você colocar qualquer parâmetro, ou volume, ou time, ou tap tempo, no pedal de expressão. Então, por exemplo, aqui eu estou usando o toque bem sensível, tá vendo o pedal de expressão dele com o dedo, eu já consigo acionar, né, ligar ou desligar o pedal de expressão. Então, eu consigo colocar, por exemplo, o volume do delay, para não precisar ficar negócio de liga, desliga, delay. Eu coloquei o volume do ping-pong, que é um pedal eu uso sempre esse efeito, né, em estéreo para gravar, para tocar ao vivo. Só 2 cabos XLR em linha direta e boas. Então, eu estou usando o reverb aqui, ó. Ou com ele desligado, ó. Se eu quero delay, eu só vou, né, adicionar o mixer através do pedal de volume, ó. Ele responde perfeitamente na quantidade que você quer. Por exemplo, eu quero do 0 ao 53. Então, por exemplo, se eu fixar aqui, ó, apareceu, eu quero fixar do 0 ao 67, do 0 ao 100, do 0 ao 50. Porque ao vivo tem aquela questão da adrenalina, às vezes você pisa de uma vez, tem muito delay.
Sim. fica com muita ambiência. Ou você quer ter mais controle sobre aquele time que você está fazendo, sem ficar trocando de pedal de delay toda hora. Então tem tudo aqui no pedal de expressão. Então, por exemplo, estou usando aqui, ó, sem nada. E aqui eu vou adicionando com o pedal de expressão, ó. Né? Maneiro. Se eu pisar tudo, ó,